escolheu qual pista ele vai? Ele maratoniza Essa merda com essa trolha agarrada aí atrás. Porra, escolhe uma pista. essa natureza está gerando repulsa, inclusive em juristas que têm essa tendência progressista. Tá certo, vamos girar os assuntos aqui, os pingos nos is, porque Lula planejava convidar o ditador venezuelano Nicolás Maduro para sua posse. No entanto, os planos do petista devem ser frustrados por uma ação tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o jornal O Globo, uma portaria assinada por Bolsonaro em 2019 impede Maduro de entrar no Brasil. Isso porque a portaria interministerial número 7, de 19 de agosto de 2019, diz que a ditadura venezuelana contraria princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos, proibindo o ingresso no Brasil de qualquer alto funcionário do regime. Para Nicolás Maduro entrar no país, o atual governo teria que tirar o seu nome dessa lista. José Maria Trindade gostaria de escutá-lo. Então, para que o desejo de Lula fosse atendido, o presidente Jair Bolsonaro precisaria revogar essa medida, esse decreto. Alguma chance disso acontecer? Por enquanto, não. Olha, Daniel, o presidente Jair Bolsonaro está cumprindo a lei, né, sobre a transição. Nada mais do que a lei. Em outras oportunidades, até houve um entendimento maior. Mas o próprio Lula não dá o primeiro gesto, não faz o primeiro gesto de se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, rapidamente teve um cumprimento com o presidente Jair Bolsonaro quando ele foi ao Palácio do Planalto, mas nada de reunião para acertar rumos, nada disso ainda, né? Houve nos últimos dias uma evolução muito grande de diálogo entre o grupo da transição e setores estratégicos do governo, como comandantes militares e setores da área de segurança, né? Mas está sendo cumprida a lei da transição. O presidente Jair Bolsonaro determinou a cooperação. Os ministros montaram grupos específicos para fornecer ao grupo de transição dados sobre projetos, verbas, né? Só como uma reunião está aberta, eu não gosto de olhar, né? Para a elaboração gosto de ficar pegando vento, esplanada dos ministérios esticada, que deve passar de 33 ministérios. Hoje são 23 ministérios, né? Mas é esta configuração. Para publicar atos para o futuro governo, isso já aconteceu, né? Para publicar um ato para mudar uma determinação do governo, ainda não há este entendimento. Não há nem sequer um acerto ou uma determinação de como será a transmissão de faixa. Se o presidente Jair Bolsonaro vai simplesmente deixar Brasília, né? E não fazer a transmissão de faixa. Isso ainda não está completamente determinado. Neste caso específico da Venezuela, o presidente Jair Bolsonaro, ele reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela. E o Maduro é uma figura não grata aqui. As autoridades e os embaixadores venezuelanos não têm acesso ao Brasil e, portanto, para mudar essa situação, só mesmo um decreto do próprio presidente Jair Bolsonaro desfazendo essa situação, o que eu acho pouco provável que isso aconteça. Agora, o que o presidente eleito pode fazer é marcar uma reunião uma semana depois com o presidente venezuelano, que então viria ao Brasil cumprimentá-lo, mas não na posse, porque não há tempo. A posse é no dia 1º de janeiro. E até o dia 31, quem comanda o Diário Oficial é o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, agora Coronel Gerson Gomes, também sua análise em 2 minutos e meio, a possibilidade de Nicolás Maduro participar da posse no dia 1º. Grande bosta. Ai, José. Pouco provável porque ele é o ditador da Venezuela, ele não é o presidente da Venezuela, pelo menos até o dia 31 de dezembro. Não, vai pra lá não.
importante que nós Jorginho, ele tá me olhando, Jorge. que 6 Essa mais caminha de tão 6 gostosa, milhões de venezuelanos hoje esse almofadão estão na tão diáspora, gostoso, você fica estão aí. longe da sua Ô, terra, Jorjão. longe das suas Olha aí, posses. coisa Muitos gostosa. perderam todas as suas propriedades, Eu seus tô com inveja de negócios, você. abandonaram a Venezuela por causa do regime de Chávez e depois do seu sucessor Maduro, que se mantém na Venezuela em um regime ditatorial. Isso tem que ser dito com todas as letras e com vagar, porque é interessante que essa será uma das grandes mudanças das relações internacionais prometidas pelo possivelmente presidente do Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Caso ele de fato seja diplomado no dia 12 e em caso de fato tome posse no dia 1º. E essa diferença, ela tem repercussões em todo o nosso entorno geopolítico. Porque, veja bem, no Brasil hoje, não existe praticamente nenhum estado da federação em que não tenhamos venezuelanos exilados, refugiados da Venezuela morando dentro do Brasil. Já entraram na nossa fronteira norte ali do estado de Roraima, ali na cidade de Pacaraima, indo para Boa Vista, mais de 750 mil venezuelanos. E desses, já muitos foram interiorizados. A gente usa esse termo interiorizado porque, por questões geográficas, essas pessoas ficam presas ali no estado de Roraima. Algumas vão a pé até Manaus, por incrível que pareça, vão até Manaus, mas não conseguem sair de Manaus se não for por meio aéreo ou mesmo pegando uma embarcação para Belém e depois também se deslocando ou por rodovia ou meio aéreo. Então, foi montada a Operação Acolhida. Hoje, nós já temos mais de 200 mil venezuelanos com residência temporária no Brasil. E desses, mais de 80 mil, aproximadamente 50 a 80 mil, estão no processo de reconhecimento como refugiados, mais de 50 já conseguiram. E essa situação só vem se agravando nos últimos anos. Como tapar o sol com a peneira? Como, de repente, com a simples mudança de um presidente, essa situação na Venezuela será olhada de outra maneira? Bom, haverá uma série de leituras sendo divulgadas. Não podemos esquecer que durante o governo do PT foi feita uma manobra para retirar o Paraguai do Mercosul e introduzir a Venezuela no Mercosul. Essa operação foi desfeita e no governo Temer, é bom que se diga, quem estava no Ministério das Relações Exteriores era o PSDB. E o PSDB foi que tomou essa atitude de alinhar ao Brasil, junto com os outros países, entre Estados Unidos, vários países europeus, de reconhecer que o presidente legítimo era Juan Guaidó e que Maduro era um ditador. Essa situação parece que está mudando. A geopolítica é o campo da hipocrisia, é o campo da dificuldade de nós entendermos preto e branco. Há muito cinza, há muitos tons de cinza. E nesse momento agora, por incrível que pareça, os Estados Unidos estão se reaproximando de Maduro por causa da questão petrolífera. A França já tomou iniciativa, inclusive lá na COP27, de se aproximar de Maduro e já tentar articular uma mudança no cenário geopolítico. E, portanto, é provável sim que nós tenhamos o ditador Maduro sendo considerado a partir de 1º de janeiro o presidente da Venezuela. Pois é, eu quero chamar o Roberto Mota para comentar esse assunto, mas antes eu quero trazer um complemento
promover eleições limpas, Por que tá assim com a jacarezinha? Você vai abrir a janela pra ela. Não pode, Jojo. Nós estamos na estrada, Jojo. Deixa eu ver se eu entendi, Daniel. Se os Estados Unidos e a Europa retirarem achando as que vai sanções passear contra a na- Venezuela, Na janela. Maduro vai realizar eleições limpas. Então, veja só quanto. Podia comer alguma coisinha na estrada? Quero. Só que eu não quero lá naquele negócio, não. Tem informação aí, Você notícia gosta de sobre colinha? primeiro. Coxinha? Toda vez que eu vou lá, Estados fico Unidos e a cozinha. Europa Azinha, amor. Você come coisa errada. Gosto daquelas a Venezuela, porcaria. né? Gosto Parece daquela que já coxinha. mesmo Comer a no coxinha gostosa. A Venezuela sofre embargos Vai comer o quê? Prefiro um lanchinho lá naquele que a gente sempre parava. Dessas sanções. A cachorrinha pode sentar aí, a gente pode entrar, sentar. Tem tudo que você quiser, tem sanduíche, tem pão com linguiça, tem tudo que você gosta. Maduro está Aliás, faz tempo que você não come pão com linguiça. realizar eleições Comprei livres linguiça. e transparentes Linguiça lá em casa. se as sanções forem levantadas. Faz tempo que você não Quer pede dizer pão com então que as linguiça. eleições venezuelanas até agora não foram livres e transparentes? Que ele está dizendo com todas as Nuggetzinho de letras. frango gostoso. Eu gostei do empanadinho de O frango. sujeito Gostou não? praticamente Empanadinho, gostei. admite que o seu Hã? regime é uma ditadura e fica por isso mesmo. Hã? E aí, comunidade internacional? Cadê os lacradores da ONU? É muita informação. Cadê a declaração Sim, da carreta furacão? tô te segurando. Olha, eleições são um tema sensível na América Latina, né? Até nos Estados Unidos hoje parece, dizem. Você não pode nem falar muito sobre esse tema, senão as suas redes sociais desaparecem. E aí vem Maduro e dá uma declaração limpa como essa. Agora, Leva o carro pra fazer que revisão. alguém acha que é uma boa ideia a presença desse modelo de democrata aqui no Brasil, justamente neste momento É, eu crítico tenho que pagar a que nós estamos rosa, né? passando. Mas 13º de rosa e ainda férias, que ela vai tirar férias agora em dezembro. divide, deixa as férias. Brasileiros Pode estão se pagar depois. manifestando há mais de um mês, pedindo liberdade. Não, eu paguei o seguro do seu carro esse mês, pô. Foi Uma proposta R$2.600 como de essa seguro. só pode ser uma São piada. 3 mil de salário, mais 13º e mais as férias, um terço. 3 mil caqueiradas, é. Você tá achando que é? Brasileiro, povo venezuelano. Pois é, agora eu quero escutar Paulo Figueiredo. Paulo. Mas você tem que pagar o 13º da outra também, né? Força junto à comunidade internacional, ele é respeitado para fazer uma exigência desse tipo, ainda mais para os Estados Unidos. Dá caixinha nos porteiros. É uma festa. Até o carteiro passa pedindo. Dentro da imensa comunidade venezuelana dos Estados Unidos, de qualquer acerto. É bom a gente rever as nossas metas para 2023, porque o bicho vai pegar. As coisas vão mudar muito, muito, muito nesse país. Fico escutando a Jovem Pan, fico apavorada. Maduro não vai na posse, não tem problema não. Vai tomar chá, vai tomar café, entendeu? Vai tomar uísque, cerveja. Se de esquerda, direita, é inegável a situação da Venezuela. Primeiro, como disse bem o Gerson, Nicolás Maduro não é presidente da Venezuela, ele é o ditador da Venezuela, reconhecido apenas por poucos países, Bolívia, Rússia, China, países que são conhecidos pela sua grande apreço Não pela foi à toa democracia, são esses que aquele colega meu lá que mora, conseguiu cidadania lá nos Estados Unidos, ele era boliviano. Vieram fazer faculdade aqui no Brasil. Acho que fugiram do Brasil, né? Lá fugiram lá da Bolívia, né? absolutamente Se pirulitaram. Onde vocês estão na Bolívia? na Venezuela foi levar o PIB de 380 milhões para 100 milhões e colheu o PIB do país a um quarto do que ele era. São dados oficiais, não estou nem inventando. Você tem 96% da população em estado de pobreza e 80% praticamente em estado de pobreza extrema. 6 milhões de pessoas refugiadas.
Paulo, já. Duas opções. Primeira opção. Essa pessoa tem interesse pessoal. É, Jó, danada. Não, Xuxa, vai lá pra lá, não. Olha, esse gato. Sei qual é. Vou pulhar. Quero que seja. Vou pulhar. Possibilidade. Né, gato? Que o Lula tem algum Vou pulhar. aí no exterior, que é a única coisa que pode explicar. E outra é uma paixão ideológica. Um amor pela ideologia do Nicolás Maduro. Já tá sapateando as minhas banhas. Ai. Pelo que ele fez na Venezuela. Tá sapateando as minhas banhas. Elite, vou botar aqui entre aspas, né, numa disputa, num pleito que tem tantas denúncias de fraude, tantas similaridades com o brasileiro, com o Brasil, que eu não posso nem comentar aqui no YouTube, enquanto o nosso programa ainda estiver passando no YouTube, eu não posso comentar esse tipo de coisa. Foram tantas similaridades com o Brasil que não dá nem para continuar. Mas ele foi, digamos assim, eleito lá para a Venezuela com um apoio do Lula, né? Antigos, estão vindo desde a época do Chaves, a turma do Foro de São Paulo. Então, essa paixão ideológica em que o que será que o Lula acha que o Maduro fez bem? Né? O que será que o Lula acha que o Maduro fez bem? Que ele quer estar ao lado dele. A gente quer estar ao lado de pessoas que a gente admira ou pessoas que a gente tem um interesse. Eu não sei qual pode ser o interesse, mas tem 100 milhões de dólares
espaço para mostrar aqui também, entre outros, está o avô do nosso Paulinho. Aqui faltam os óculos dele, mas é muito parecido. Aqui é o Maluf, que foi o homem que mais me processou na minha vida, e ali o Rênio, mas nenhum deles está aqui porque eu esteja homenageando os próprios personagens. É apenas uma lembrança sentimental no Jornal da Tarde, onde tinha uma dupla de arquitetos muito talentosos, que era o Jeff e o Maia, que eram chargistas, desenhavam muito bem charges e tal, e criavam verdadeiras histórias em quadrinhos que o Jornal da Tarde publicava para criticar ou sintetizar as situações do momento. E a partir de uma certa etapa, eles passaram a fazer esses bonecos de papel machê, que eram caricaturas materializadas, que eram montadas em cenários dentro do estúdio do jornal e fotografadas. Então, me lembro que esse Reagan aparecia durante toda a campanha, entre ele e o Carter, fantasiados de cowboy. Tinha situações com aqueles carroções do Velho Oeste, um ia atirar no outro, não sei o quê. Então aqui, porque são as estátuas que sobraram, eles chegaram na mão, e eu guardo aqui apenas por uma lembrança pessoal, nada de se relacione propriamente com os personagens que apresentamos. Legal, muito obrigado pela explicação. Fernando Lara Mesquita, então as 3 representações de Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, Paulo Salim Maluf, foi prefeito e também governador de São Paulo, e o presidente João Figueiredo, avô do nosso comentarista Paulo Figueiredo. Bem, seguimos com mais informações, porque diante do assédio de siglas como MDB, PSD e União Brasil, Lula afirmou hoje em coletiva de imprensa que ainda não conseguiu montar a sua estrutura ministerial. Segundo o petista, não há pressa para anunciar os nomes. Vamos acompanhar. Se tiver que anunciar, eu vou anunciar. Mas não tem nada certo, querida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar passo pra frente e voltar atrás. Eu não posso. Então eu não tenho pressa. Porque eu só não posso dia 1º de janeiro, porque eu tive que ficar anunciando as coisas agora. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, tudo que as pessoas falarem é bom que vocês publiquem, porque eu fico sabendo. É bom, mas o que vai valer é quando eu falar. Quando eu falar, é definitivo. Nossa, Apesar disso, demais, hein? deverá ter Neco Cachaça, Sandra. Eu tava falando, eu achei engraçado os dois começaram, a Sandra e o para conseguir Dantas. agradar suas alianças. A expectativa é que Sei que ela- eu não sei o que entre elas falam. pastas e PSD e União Brasil outras duas. Melhor ter 10 do que 9 dedos e não sabe o que faz com o Lula foi outro. obrigado a entrar em campo para Onde acalmar os enfia? aliados e temem uma perda de Foi espaço do PT na nova configuração ministerial. O petista também descartou que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vá assumir alguma pasta. José Maria negócio tava Trindade é a quente. volta de um Cruz expediente tradicional, antigo, Brigaiada. onde o chefe de executivo acaba dividindo Nossa, tava os feio. seus ministérios ou as Você suas viu o negócio secretarias para atender justamente os partidos que o apoiam. É a tal da governabilidade, não é isso? Ainda diz que é governabilidade. É isso mesmo, o PT está tão fragilizado, chegou à presidência da República, mas não significa, como o Olavo Carvalho falava muito isso, que chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas é um caminho para se chegar ao poder. E é esse caminho que ele está trilhando, né? Primeiro chegou, foi eleito presidente da República, está procurando, inclusive, partidos que votaram contra ele, né, para a presidência, foi atrás de vários partidos e quis saber se poderia contar com alguns, ou seja, para evitar que embarque para a oposição, uma estratégia para isolar o PL. Agora, veja bem que Lula está inseguro, mais inseguro do que muita gente por aí que está muito afoito. Ele dizendo aí que é preciso ter uma certeza a partir da diplomação do dia 12. Aí ele fala, tem na cabeça 80% do corpo ministerial, isso também não é verdade, mas
de contas do governo, né? E o ministro da Economia ou da Fazenda vai definir linhas programáticas. E ele já define que Lula será o ministro da Fazenda. E é isso que assusta ainda mais as pessoas que entendem a cabeça do PT e a cabeça do Lula. Ele dá até ali as linhas da economia, superávit fiscal, né? Quer também reduzir a dívida. No primeiro governo dele, ele reduziu a dívida externa, acabou. O Brasil não tem mais, praticamente não tem a dívida externa, mas a dívida interna está monstruosa. O Brasil hoje gasta 2 trilhões de reais para o serviço da dívida. O serviço da dívida vai pagar a dívida interna, né? Então ele deu as linhas ali de que o Haddad pode ser é assim que se entra na traseira dos outros. O ministro mesmo será ele. Sabe o que tá fazendo? Então que vai se encontrar com o Roberto Campos Neto, Espero que presidente saiba. eleito, se encontrar com o presidente do Banco Central, que é independente, tem mandato mais 2 anos, o governo Lula. Ele poderia simplesmente nomear o ministro para conversar com o presidente do Banco Central, nada mais natural. É estranho que o presidente faça esse tipo de ação. Então Lula será o ministro da Fazenda. Por outro lado também, ele dá uma demonstração clara de que vai fazer essa imposição. Simone Tebet, por exemplo, Lula é visível, gostaria de nomeá-la ministra, mas o MDB dizendo, olha, peraí, você está convidando o MDB, significa que o MDB vai indicar, não é indicar uma pessoa do MDB. O MDB tem uma linha, tem uma fila dos poderosos. Simone Tebet não está na frente desta fila poderosa do MDB. Então Lula poderá dar um ministério para Simone Tebet, mas será na tal cota pessoal, cota dele, porque o MDB quer indicar lá os seus postulantes mais antigos. Fala-se no filho do Renan Calheiros, o Renanzinho, né? E por outro lado, Lula teve uma reunião que é considerada assim, importante, com o ex-presidente José Sarney, com mais de 90 anos, 92 anos, e ele falou, Lula, né, de que respeita o ex-presidente, senador e tal, e que tem muito respeito a ele. Já é uma consulta ao alto clero no MDB e que tem uma forte influência, inclusive, com o judiciário. Tem muita gente aqui avaliando de que o futuro governo pode sim se aliar ao judiciário, aí ficaria forte demais só restando o Congresso Nacional. Se o Congresso existir, seriam os dois contra o Congresso Nacional. Então, este é o panorama, esta é a linha desta fala do ex-presidente Lula. Ele já saiu daqui de Brasília, passou uma semana aqui em Brasília, semana inteira aqui em Brasília, de domingo até hoje. Teve várias reuniões, algumas públicas, outras privadas. A reunião dele com o presidente da Câmara mesmo, eu tentei de todas as formas apurar lá o que foi falado, mas ninguém sabe. Os mais próximos aliados do Lira não dizem que ele não fala, e enfim, foi uma reunião realmente entre os dois. Difícil de se apurar, aconteceu 2 assim. Mas foi uma semana onde o Lula veio aqui da ordem dizendo para a Gleice, olha, você vai cuidar do PT, não vai ficar no ministério não, assim como vários auxiliares ali do centro de convenção. Lula está dando muita importância aqui à diplomação, e eu concordo com ele, que a diplomação é importante, né? É quando ele passa um patamar diferente, para ser questionado só muito depois. A partir da diplomação, ele fica apto a tomar posse, tá? Juju. Pois é, mas Zé Maria, muitas pessoas comentaram que dava para identificar um certo constrangimento no semblante de Gleice durante essa entrevista coletiva. Bem, vamos escutar agora a avaliação de Roberto Mota. Mota, como indagado pelos jornalistas sobre os nomes dos ministros, Lula disse, mas calma, vocês estão com pressa, até em tom de ironia. Espera aí, dia 2 de dezembro, em tese, falta menos de um mês para posse. Merda. Eu acho que a gente precisa dar um passo para trás, Daniel, examinar a situação como um todo. O desejo de poder é